Glória a Deus. Amém, irmãos? Uma boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor. Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Jó, capítulo 42. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram aí? Amém. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus. Somente 2 versículos, tá, irmãos? A confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Vamos orar só mais um minutinho. Altíssimo Deus, maravilhoso, eterno e soberano Pai, Senhor, graças te dou pela tua infinita misericórdia que tem se derramado sobre a minha vida, Senhor, me concedendo mais uma vez a oportunidade de mais um dia de vida e a oportunidade de estar na tua casa, Senhor, buscando a tua face e a tua presença e podendo compartilhar com a tua igreja a palavra do Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, porque na verdade é um privilégio, Senhor, porque tu sabes que eu sou falho, que eu sou pecador, Pai querido, não sou merecedor da misericórdia do Senhor, mas pelo amor do Senhor estou aqui nesta noite, ó Deus, para transmitir à tua igreja, ó Deus, a palavra do Senhor, meu Deus. Que essa palavra seja totalmente dirigida, conduzida pelo Espírito Santo do Senhor e que todos nós, sem exceção, Pai querido, sejamos alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor, através desta palavra aqui compartilhada nessa noite. Assim, Pai, eu oro, te agradeço e te exalto em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Esse versículo 2, ele é muito poderoso, muito forte, né, irmãos? Que diz, né, a própria confissão aí de Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, né? Está falando ali para Deus. Amém, irmãos? Irmãos, preste muita atenção. Eu gostaria que os irmãos ficassem bem atentos hoje para entender, né, o que eu vou falar, o que eu vou ministrar aqui nessa noite. Amém? Irmãos, nós já ouvimos inúmeras vezes, repetidas vezes, que Deus, Ele não precisa de nós. Não é verdade, irmãos? Amém? É verdade ou não é? Deus não precisa de nós. Amém? Ainda mais baseado nesse versículo aí, né? Que diz que Deus tudo pode. Se Deus tudo pode, logo Ele não precisa de nada. Não é? Ele não precisa de nós. Mas eu quero dizer para você uma coisa que talvez você nunca ouviu. É uma coisa que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias. Amém? A partir do momento que falamos que Deus, Ele não precisa de nós, eu vejo aí uma certa injustiça, irmãos. Porque Deus precisa. Deus, Ele precisa de nós sim. Tá? Mas então eu tenho que dar aqui uma definição do que é precisar para os irmãos entenderem. Amém? O que é precisar, né? É algo necessário, né? Pode ser algo necessário com extrema necessidade, né? Ao ponto de depender. Então essa é a primeira definição. Amém? E a outra definição é algo necessário sem extrema necessidade, que pode ser dispensável. Então existe uma diferença. Deu para perceber, irmãos? Deu para perceber? Então o primeiro, precisar com aquela extrema necessidade ao ponto de depender daquilo, ou então precisar sem aquela extrema necessidade ao ponto de ser dispensável. Então existe essa diferença. Amém? Existe essa diferença. E nessa história toda, irmãos, nós somos, né, sem dúvida nenhuma, os que mais precisam de quê? De Deus. Amém? Então, não se esquece aí não, tá? Eu falei que Deus, Ele precisa de nós, né? Mas no decorrer dessa mensagem, os irmãos vão entender de que forma, né? Mas nós certamente somos os que mais precisamos de Deus.
É ou não é, irmãos? Porque sem Deus, o que nós somos? Absolutamente nada. Nada. Nós precisamos também, irmãos, de forma assim, totalmente dependente. Precisamos do ar que nós respiramos, não é verdade, irmãos? Sem ar, a gente é o quê? Se a gente for colocado dentro de uma câmara que falta o ar, o oxigênio, né? Se a gente for jogado dentro de uma caverna profunda, né, a qual o ar não chega lá, o que acontece, irmãos? A gente morre, ou seja, nós dependemos. Outra coisa que nós precisamos também, sem dúvida nenhuma, é o que? Do próprio alimento, né? Quem consegue sobreviver sem comida e sem água? Talvez por alguns dias, sim, né? Mas não consegue viver sem comida e sem água para sempre. Chega uma hora que a pessoa vai morrer. É ou não é, irmãos? Outra coisa que nós precisamos muito para a nossa sobrevivência, os nossos próprios órgãos vitais. É verdade? Quem consegue viver com o coração parado ou sem coração? Quem consegue viver, né, depois que o cérebro morreu, por exemplo? Né? Quem consegue viver sem o pulmão para bombear ali o sangue, né, até o coração e oxigênio para o cérebro? Quem consegue? Ninguém consegue. Então nós que somos verdadeiramente os mais necessitados, principalmente de Deus e de tudo aquilo que Ele fez, que Ele criou. Amém? Agora aqui eu quero dar um exemplo das coisas que nós precisamos, né? Mas que não são, mas que nós não dependemos totalmente. Aquelas coisas que nós precisamos, mas que são, que podem ser dispensáveis. Amém, irmãos? O olho. Ainda falando aqui da nossa parte física, né? O olho, por exemplo. Nós precisamos do olho para enxergar, né? Mas se de repente a gente ficar cego ou de repente perder o olho, por exemplo, o que acontece? Nós continuamos sendo nós. Eu continuo sendo eu. É claro que numa condição limitada. Mas a falta de um olho, né? Não vai me impedir de viver. O próprio Jesus, né, numa parábola aqui, ele fala, né, ele ensina, né? E se o teu olho te faz pecar, o que faz com ele, irmãos? Arranca. É melhor entrar no reino de Deus ali sem o olho, mas totalmente limpo, purificado, do que entrar com o corpo todo completo, ou melhor, do que nem entrar, né, ali na salvação. É ou não é, irmãos? Outra coisa que é dispensável, sem dúvida nenhuma, e que muita gente peca muito por causa dele, é o próprio dinheiro. Não é verdade? É o próprio dinheiro. Existem aquelas pessoas riquíssimas, milionárias, né, que vivem com muito dinheiro, com muitas coisas. Mas existem, irmãos, aquelas pessoas que às vezes sobrevivem praticamente sem dinheiro, né? Tem aquelas pessoas que às vezes sobrevivem com, sei lá, 1/10 de um salário mínimo, né? Pessoas até um tempo atrás conseguia sobreviver com, né, aquela Bolsa Família lá do Lula, do tempo do Lula. Não é verdade? É lógico que uma vida precária, né? Mas deixa bem claro para nós que o dinheiro, ele pode ser bom, ele pode agradar muita gente, mas ele é algo dispensável. Assim como os próprios bens materiais. Os próprios bens materiais, né? Tem aqueles que vivem em palácios, em mansões, mas tem aqueles que conseguem viver até mesmo nas calçadas. Amém, irmãos? Então os bens materiais são algo dispensáveis, não são não são coisas que nós podemos depender, né? Nós não estamos nesse nível de dependência. E a outra coisa também muito importante que eu quero passar para os irmãos, a própria concupiscência da carne. O que é isso? Tudo aquilo que agrada a carne. O que agrada a carne? Por exemplo, vícios, por exemplo, né? São coisas dispensáveis.
Se de repente eu resolver abandonar as concupiscências da carne, certamente que eu continuo sendo eu continuo sobrevivendo, eu não preciso andar segundo os desejos da minha carne. Amém? Eu não preciso andar nos vícios, eu não preciso andar no pecado, eu não preciso andar com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ira, eu não preciso. Isso são coisas dispensáveis que a gente pode largar para lá, jogar fora, jogar no lixo. Amém, irmãos? Muita gente precisa dessas coisas, né? Claro, mas são coisas dispensáveis. Dispensáveis, amém? Deixa eu dar aqui mais alguns exemplos para os irmãos entenderem, né, da extrema necessidade ao ponto de depender daquilo, né? Por exemplo, eu posso chegar aqui e cismar que eu sou um médico, né? Se tiver algum de vocês aí, alguém tiver um parente precisando de uma cirurgia, eu simplesmente posso chegar aqui e falar: olha, eu vou operar o seu fulano aí, tá? O seu parente, eu vou te operar, porque eu sou médico, né? Só que eu não sou médico, né, irmãos? Porque aquilo que precisa, né, de extrema necessidade ao ponto de depender, no caso aqui o médico precisa do quê? Do conhecimento da medicina. Ele precisa da formação acadêmica. Ele precisa ter estudado, ter se informado em medicina, né? Para que ele realmente possa se apresentar e exercer ali a função da medicina. Se eu não tenho isso, eu não posso chegar aqui, me apresentar, me oferecer para operar ninguém, para fazer nada para ninguém nesta área, né? Amém? Ou seja, então, essa coisa, esse algo de extrema necessidade, né, e dependência, irmãos, isso define o que a pessoa é ou não, né? Então, claro que o médico, ele depende do conhecimento da medicina para dizer que ele é médico. Se ele não tem, então ele não é médico. Então ele não é médico. Eu não tenho, então eu não sou médico. Amém? Agora, irmãos, sem a extrema necessidade, aquilo que é dispensável, né? Eu já citei aqui o caso do ouro, do dinheiro, dos bens materiais, né? Amém? Então olha só, a falta de qualquer uma dessas coisas, a ausência de qualquer uma dessas coisas, né, pode ter ou pode não ter, mas isso não vai mudar o que eu sou, né? Tá dando para vocês entenderem, né? Então a falta do conhecimento médico define que ele é um médico, né? Porque aquilo ali é algo que ele depende, né? É uma extrema necessidade. Amém? Irmãos, mas aquilo que não é de extrema necessidade, que é dispensável, né? Se eu tenho ou se eu não tenho, nada vai mudar. Eu continuo sendo eu continuo vivendo. Pode sim causar uma certa dificuldade para a minha vida, né? Mas se de repente a pessoa faltar um olho, faltar um dinheiro, faltar bens materiais, a pessoa continua sendo ela mesma. Nada muda. Amém? Irmãos, é exatamente nesse quesito aí que nós entramos. Deus, ele precisa de nós, mas não com aquela extrema necessidade a ponto de depender de nós. Amém, irmãos? Deus, ele precisa de nós, mas nós devemos saber que nós somos dispensáveis. Dispensáveis. Amém? Irmão, se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar nada, absolutamente nada que afirma que Deus precisa de algo ou de alguém. É ou não é, irmãos? Errado. Na palavra que eu preguei aqui há 15 dias atrás, talvez os irmãos não vão lembrar não, né? Mas eu vou aqui voltar nela aqui, tá? Mateus 21. Ali nós encontramos, irmãos, somente ali nós encontramos, né, menção de que o Senhor estava precisando de algo.
Mateus 21, deixa eu ler aqui para adiantar. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis uma jumenta, e com ela um jumentinho. Tem alguém acompanhando aí? Tem? Então tá. O que está dito mais à frente aí no versículo 3? Glória a Deus. Na minha versão aqui está escrito: e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Que coisa, né, irmãos? Na sua Bíblia está escrito assim, irmã Zelda? Amém? O Senhor precisa deles. De quem? Daqueles 2 jumentinhos. Somente aí que você vai encontrar, né, menção de que o Senhor precisa de alguma coisa ou de alguém. Amém? Então, se naquela ocasião o Senhor precisava daqueles jumentinhos, nós podemos concluir também que o Senhor precisa de nós. Amém? Mas se isso não for suficiente para você, para te convencer de que o Senhor precisa de você, de que o Senhor precisa de nós, né? Eu quero mostrar para vocês Gênesis 2, os capítulos 19, versículos 19 e 20. Tem uma coisa ali muito importante. Eu não vou ler não para a gente ganhar tempo, mas você, se achar aí, vai lendo, né? Essa passagem fala que depois que o Senhor criou todas as coisas, Ele colocou ali, né, os animais dos céus, da terra, diante de Adão, para quê? Para Ele dar nomes aos animais, né? A Bíblia diz que Deus, Ele queria ver quais nomes Adão colocaria daqueles animais, e os nomes que Adão colocasse é que verdadeiramente seriam chamados. Amém, irmãos? E eu pergunto para você, Deus mesmo não poderia ter feito aquilo ali? Ter dado nome aos animais? Com toda a grandeza dele? Deus que já havia feito os céus e a terra, já havia criado o homem, ele mesmo, com o poder dele, não poderia já ter determinado ali o nome para os animais? Né? Então, irmãos, preste bem atenção, que Deus, Ele decidiu usar Adão. Em outras palavras, Deus, Ele decidiu precisar de Adão. Mas é claro, foi um precisar não de forma dependente, né? Ele precisou ali de Adão, mas é claro que se por algum motivo, alguma razão, Adão não fizesse aquilo, certamente que Deus, Ele não iria mudar a sua grandeza, a grandeza dele. Deus ia continuar sendo Deus, Deus todo-poderoso e maravilhoso. Amém, meus irmãos? Só para seguir aqui mais alguns exemplos, né? Deus, Ele decidiu precisar de Noé para construir a arca. Deus não teria poder para, né, com simples palavras, construir ali uma arca suficiente para abrigar todos os bichos e a família de Noé? Por que, irmãos? Ele decidiu usar Noé. Nós concluímos o quê? Que ele precisou ou não precisou de Noé? Só que ele não dependeu, né? Se Noé se recusasse, ou se por algum motivo ele não cumprisse ali aquela ordem, certamente que Deus continuaria sendo Deus. O próprio Moisés, para libertar, Deus chamou Moisés, né? Decidiu precisar de Moisés, usar Moisés para libertar o povo hebreu. Será que Deus, Ele não teria poder para fazer aquilo tudo sozinho? Né? Ele usou ou não usou Moisés? Ele precisou ou não precisou de Moisés?
Detalhe, sem depender de Moisés. Aliás, outra coisa, o próprio Davi também, ele decidiu precisar de Davi para vencer o gigante que afrontava o povo de Israel, que afrontava o povo de Deus. Deus, ele precisou usar Davi, meus irmãos. E mais uma vez eu repito, sem depender de Davi. Amém? Deus, ele usou os próprios profetas para levar a revelação, para levar a palavra e até mesmo para operar milagres. Deus, ele precisou, porque ele quis usar os discípulos para testemunhar acerca da vida do Senhor Jesus, a vida e dos feitos do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus precisou ou não dos discípulos? Amém? E mais uma vez eu lembro aqui o Jó 42:2 que nós lemos. Deus pode todas as coisas, nenhum dos planos dele pode ser frustrados. Amém? Ele poderia ter feito tudo isso, todas as coisas, sem usar ninguém, pois ele decidiu precisar do homem. E sabe qual a conclusão que eu chego disso, meus irmãos? É que por mais que Deus tenha manifestado a sua ira contra os desobedientes, contra os impuros, contra os blasfemos, contra os murmuradores, porque Deus, ele fez isso. Como assim, irmãos? Ele fez isso enviando dilúvio, enviando chuva de fogo, abrindo a terra para engolir uns, matou muita gente, de tanto comer carne. Por quê? Por causa da murmuração. É Deus manifestando ali a ira dele sobre a humanidade. Então, irmãos, mesmo que Deus tenha feito tudo isso, na hora que eu ministro essa palavra aqui, eu falo que Deus, ele ele precisa do ser humano, mas sem depender. Qual que é a conclusão que eu chego, irmãos? É que a maior alegria de Deus, o maior prazer de Deus, mesmo que nós sejamos falhos, sejamos pecadores, a maior alegria de Deus, sabe o que, irmãos? É de ter um contato, uma ligação direta com esse bicho chamado ser humano. Amém, irmãos? Deus tem grande prazer, em manter o contato com todos nós, em não nos perder de vista, porque se fosse assim, irmãos, Ele mesmo já teria nos dispensado há muito tempo. Mas por quê? Que no meio de uma humanidade tão impura, tão corrupta, a qual muitas vezes Deus, ele já disse que havia se arrependido de ter feito o ser humano, mas ainda assim ele permite que nós permanecemos, permite que nós permanecemos. E ele, Deus maravilhoso, apesar de todas essas coisas, ele quer que nós estejamos bem perto dele, bem próximo dele. Ele quer nos usar para muitas coisas ainda. Amém, irmãos? Preste muita atenção. Ou será que você acha que Deus te chamou, que Deus te escolheu, que Deus te deu uma salvação, te garantiu uma salvação, simplesmente para você ser chamado de cristão e não passar disso? Será que Deus não te chamou para te usar? Será que Deus não precisa de você? Você vai continuar achando, caminhando na sua vida cristã, achando que Deus não precisa de você? Deus precisa sim de você. Deus precisa de você. Amém? Ou será que esses personagens, que eu citei aqui, os demais personagens bíblicos que Deus usou, que Deus precisou deles, será que não serve de espelho para a sua vida, não? Será que não?
Será que Deus chamou somente eles, usou só eles, precisou só deles e mais ninguém? Será que Deus não tem uma obra, um projeto, um plano especial na sua vida para ganhar vidas, para ganhar almas, para ganhar a sua própria casa, para ganhar a sua própria família? Será que Deus não precisa de você para transparecer o testemunho cristão na sua vida, para transparecer, para fazer com que as pessoas vejam, contemplem o brilho do Senhor na sua vida? Deus não precisa de você para isso, não? Se você pensa dessa forma, você estará sendo injusto. Amém? Porque eu creio que Deus, Ele chamou cada um de nós para usar. Amém? Deus, Ele chamou cada um de nós para sermos instrumentos nas mãos dEle. E na condição de instrumentos nas mãos dEle, nós vamos, Ele vai sempre precisar de nós. E mais uma vez eu afirmo, para não ficar nenhuma dúvida, esse precisar de Deus não é o de depender. Lembra-se que nós somos, como é que eu disse aqui no início, dispensáveis. Irmãos, o próprio Moisés, uma coisa muito importante também, quando Deus, Ele se revelou a ele, lá na sarça ardente, chamou Moisés e falou para ele que ele ia ser o libertador de Israel, Israel simplesmente colocou uma questão, colocou uma dificuldade: Senhor, eu sou pesado de boca e não sei falar direito, ou seja, apresentou essa dificuldade ali diante de Deus. Mas aí, irmãos, Deus, na infinita misericórdia dele, falou: não, se esse for o problema, não se preocupe não, que tem o seu irmão Arão, que fala fluentemente, eu vou te passar a palavra e você vai ser para Arão como se fosse Deus. Você vai transmitir para Arão e Arão vai transmitir para o povo, vai transmitir para Faraó. E foi assim, irmãos. Então, na hora que a gente vê lá aquela novela que passou, aquela série que passou lá na Record, que mostrava ali, o próprio Moisés falando com o povo, com o Faraó, não foi daquele jeito não, viu, irmãos? Porque Arão era que falava, segundo o relato bíblico. Era Arão que transmitia a palavra. Eu creio que eles fizeram daquele jeito somente para a gente entender melhor, e até mesmo porque eu creio que para diminuir um pouquinho o tempo, já pensou? Deus falando para Moisés, e Moisés tendo que repetir tudo para Arão passar para o povo e passar para Faraó, então eu creio que foi mais assim para ganhar um pouco de tempo também, mas veja bem que aquilo ali não foi empecilho para Deus. Eu fico imaginando, já pensou se Moisés ele simplesmente tivesse aceitado ali aquele chamado de Deus e não colocado dificuldade nenhuma, e com aquela dificuldade para falar, aquela talvez gagueira, eu não sei, se eles tivessem apresentado daquele jeito e falar: não, então Senhor, eis-me aqui, do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, Deus certamente usaria ele da mesma forma, certamente que ninguém ficaria sem entender as palavras que sairiam da boca de Moisés, porque era Deus que estava enviando, Deus que estava no comando e que estava no controle. Amém? Então a gente percebe aí uma certa, vamos dizer assim, transferência de responsabilidade, ou de certa forma, era o próprio Moisés dispensando, vamos dizer assim, o chamado total de Deus sobre a vida dele, Então Deus transferiu parte desse ministério de Moisés para Arão. Amém, irmãos? E isso nos leva a entender também, irmãos, que na obra de Deus, na obra do Senhor, presta atenção, Deus precisa de nós, mas nós somos dispensáveis. Ou seja, se a gente de repente, por dureza de coração, por qualquer outro motivo, não quiser fazer, não quiser cumprir o chamado e as ordens e as determinações do Senhor, você pode ter a certeza, de repente é outro que vai se levantar, é Deus que vai preparar outro, E se a pessoa... E outra coisa é o seguinte... o que reforça também isso que eu estou falando aqui agora, irmãos, é que lá na época de Jesus, certas pessoas chegaram ali
para que Jesus repreendesse ali os discípulos que clamavam, né? Ah, Senhor, manda eles parar de clamar e tal. O que Jesus falou? Olha, se eles pararem, até as pedras clamarão. Então, se os discípulos parassem aquela obra, aquilo que era a vontade do Senhor, certamente que haveria um substituto. Amém? As pedras clamariam. Então, guarda essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Amém? Deus precisa de você, mas é claro que você precisa muito mais dele. Amém? Deus precisa de você, mas Ele não depende disso, porque se você se negar ou se você falhar no propósito, certamente que Deus, Ele continua sendo Deus. E você sem Deus é um nada, um ninguém. Nós, né, melhor dizendo. Amém, irmãos? Esta é a palavra que o Senhor me concedeu para estar compartilhando com a igreja no nome de Jesus. Eu volto a palavra ao pastor Manuel. Amém, pastor? Glória a Deus. Então vamos encerrar aqui, que eu acabei passando um pouquinho ali, né, do horário. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pegue aí nas suas mãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ofertar e dizimar a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo, Santo de Israel. Glória a Deus. Oh Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai Santo. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento maravilhoso, a qual podemos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero nesse momento, ó Deus, te apresentar a vida de cada ofertante, de cada dizimista, consagrar a Ti todas essas vidas, ó Pai, e consagrar a Ti também cada oferta e cada dízimo, Senhor, toda a provisão, enfim, que o Senhor tem enviado a esta igreja, a este ministério, Pai. Que o Senhor confirma a bênção de Jeová Jiré sobre a vida de todos esses, ó Pai, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Pai, eu quero nesse momento, ó Deus, te apresentar essas vidas aqui representadas por esses pedidos aqui dentro dessa caixinha, Pai amado. Deus, eu não sei o que as pessoas pedem, ó Deus, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles, ó Pai amado. Entra, Senhor, na área da saúde, na área financeira, na área sentimental, Senhor. Entra, Pai querido, na área da justiça, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, entra em cada causa, Senhor, aqui dessas vidas aqui representadas, Senhor, e supre cada necessidade para a honra e para a glória do nome santo do Senhor, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento também te apresentar, Pai amado, Deus, a família desta igreja, Senhor amado, todos aqueles, ó Deus, que se encontram com alguma enfermidade, especialmente, Pai amado, com alguma dificuldade, Pai amado. Santo, Santo, Santo de Israel, Tu sabes, ó Deus, o que a Tua igreja precisa, o que o Teu povo precisa, Pai querido. Tu conheces cada enfermidade que precisa ser eliminada, Pai querido. Deus, toma, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos nesta área, Pai querido, a vida do pastor Marconi, Senhor, a vida da minha esposa, Senhor, a vida da diaconisa Selma, Pai querido, enfim, meu Deus, todos aqueles, ó Deus, que se encontram acometidos de alguma enfermidade, Senhor, aqueles que eu não mencionei aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor é o Deus de cura e o Deus de libertação. Por isso eu te peço, Pai, confirma, Senhor, a bênção da cura sobre a vida de todos nós, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Pai, eu te agradeço por esse dia maravilhoso, por esse dia abençoado, por este culto abençoado, ó amado, e te peço que assim como o Senhor nos trouxe para a Tua casa, o Senhor nos leva de volta aos nossos lares, debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua proteção, em nome de Jesus, amém? Antes da bênção, irmãos, no nome de Jesus, convidar o irmão Simval, amém, aqui à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã Neide, amém, Neide, para puxar aqui um parabéns aqui no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Os irmãos já viram ali no telão, né? A informação, né? E dia 8 é aniversário do Simval, amém? Ou seja, daqui a 2 dias, daqui a terça-feira, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Estenda as suas mãos aqui na direção.
do servo do Senhor, no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração abençoando a vida dele, por mais um ano de vida, em nome de Jesus. Amém? Deus maravilhoso, altíssimo, soberano. Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela vida do teu servo, Pai querido. Deus, obrigado, Pai amado, por ele fazer parte, Senhor, da igreja do Senhor, Pai amado. Por louvar o nome do Senhor juntamente conosco aqui nesta igreja, aqui neste ministério, Pai amado. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um ano de vida, Senhor, que ele estará completando daqui a 2 dias, ó Pai amado. Nós te agradecemos, te glorificamos, ó Deus, por toda a vida do teu servo, por tudo aquilo que o Senhor já realizou na vida dele, e nós temos a certeza que tem algo especial preparado para ele da parte do Senhor, meu Deus. Por isso, Pai amado, nós te agradecemos pela vida do Sival, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dele, Pai querido, e que toda a vida dele seja na tua presença, debaixo da tua graça, do teu amor e da tua unção. E assim, Pai, eu oro, declaro a vida do teu servo abençoada para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades com Jesus em sua vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades com Jesus em sua vida. Parabéns pra você, nessa data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém? Irmãos, erga suas mãos, vamos... Recebe a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Agora sim, podem ficar livres aí para dar um abraço aí no Sival. Amém? Glória a Deus. Amém. Bem lembrado, né, irmãos? Normalmente, né? Segundo domingo da Santa Ceia, a gente faz o café, né? Amém? Então vamos deixar marcado então o café da manhã, domingo, 8 horas da manhã, amém? É 8 horas, né, irmãos? 8 horas, irmãos? Amém? 8 horas? Domingo, 8 horas da manhã, o café aqui na igreja, amém? Você escolheu o dia lá? Eu nem vi. Não escolhi Glória a Deus.